Shalom! Acaba de nascer das tribos de Levi, Moisés, filho de Joquebede. E é sobre ela, Joquebede, que nós vamos falar. Você precisa conhecer a importância do comportamento da mulher judia que teme a Deus e sabe que não existe por acaso. Maravilha, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa série sobre as nossas queridas mamães e as mães da Bíblia. Agora, neste momento, nós vamos falar sobre Joquebede, maravilhosa serva de Deus da tribo de Levi. Vou aproveitar esse momento maravilhoso para explicar uma questão que não se pode tratar com toda clareza. A questão que relaciona Joquebede, a tribo de Levi, Arão, pai de Moisés, a toda uma realidade temporal, cronologicamente falando. Mas acerca disso, se você quiser saber mais, você tem que participar conosco do nosso núcleo teológico. Nós temos um projeto online e um projeto presencial. Você é nosso convidado. Por quê? Porque tem questão, ou existem questões, que não se pode tratar em 1 ou 2 minutos de fala. E hoje, a nossa prioridade é para as queridas e belas mamães. Eu quero agradecer a Deus pela pessoa maravilhosa que a Bíblia me apresenta, cujo nome é Joquebede. E Joquebede significa Deus é glória, ou Yahvé é a glória. Isso vai nos trazer uma série de pontas intrigantes. Porém, eu quero ficar aqui com o ideal, com a estrutura, com o estereótipo, não, mas com o biotipo de Joquebede, ok? Joquebede é a mãe de Moisés, é a mãe de Arão, e, consequentemente, ela é citada na Bíblia de uma maneira muito curta. A história dela aparece no livro de Números, o nome dela no livro de Números, e no livro de Êxodo ela aparece muito discretamente, e isso deve chamar a minha e a sua atenção. Agora, o que chama de fato a minha atenção é as lições de Joquebede para o contexto da maternidade. Me permita-lhes dizer o seguinte: primeiro, em que tempo Joquebede estaria vivendo? Em um tempo de sofrimento, em um tempo de escravidão, em um tempo de muita pressão. Segundo, qual a realidade financeira e social de Joquebede? Era a pior das realidades. Era constrangedor os dias que a tribo de Israel, ou que os filhos de Israel, estavam vivendo no Egito. Segundo os relatos bíblicos, eles estão debaixo de uma pressão muito grande, pois surge um boato que cresce e que vai tomando força em toda a região de Gósen. O Salvador, aquele que viria livrá-los do Egito. Consequentemente, diante desse temor e dessa pressão, Faraó decide que as mulheres não devem dar à luz. Dentro desse ambiente, dentro deste clima de intensa pressão, Joquebede dá luz a ninguém mais, ninguém menos do que um belo menino. A história vai dizer que esse menino, ele resiste à pressão dos guardas, à pressão do sistema, e a mãe cuida desta criança, até o dia que ela precisa colocá-lo em em uma arca totalmente betumada e protegida, e lançá-lo no leito do rio Nilo. Esta Joquebede que eu quero falar para você, que no século 21 ainda existem. Existem muitas mães, inclusive, por que não dizer a minha mãe? A minha mamãe, alguns anos atrás, resolveu me blindar em uma arca, e o betume não era o betume oriundo do petróleo ou do óleo, não. O betume que ela resolveu blindar foi a palavra de Deus. Mamãe me colocou diante da Bíblia e permitiu que eu norteasse o rio da vida, indo em direção aos planos do Senhor. Deus me protegeu, Deus me guardou, e ela teve a oportunidade de ser, sem dúvida nenhuma, como Joquebede foi para Moisés, ama de leite. Ela cuidou do filho, sem poder dizer que era mãe, até que tudo viesse à tona. Assim foi com a minha mãe. A minha mãe teve a plena consciência de que eu sou
ou que eu fui escolhido de Deus para uma obra e ela permitiu que eu vivesse esse projeto segundo a vontade do Senhor. Eu quero então aqui agora agradecer a todas as mães que conseguem entregar os seus filhos, como Ana entregou Samuel, nas mãos do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção e dizer que pode existir tempos difíceis, mas sempre que você der a luz a um filho, você deve trazer consigo essa certeza. Você está dando à luz a esperança. O seu filho poderá ser a mão que Deus vai usar para alcançar vidas e corações. Sendo assim, não desista. A maternidade, ela acontece em algumas ocasiões em tempos de muito sofrimento, em tempos até de escravidão. Escravidão da mente, escravidão da vontade, escravidão dos sentimentos. O que dizer em tempos como estes, daquelas mães que são orientadas inclusive por psicólogos, por terapeutas, infelizmente, e por uma linha da ordem mundial da saúde que vem dizendo é melhor abortar. Eu, neste momento, aproveito este dia maravilhoso do Dia das Mães para dizer, não faça isso. Que bom que Joquebede não abortou. Que bom que Joquebede não resolveu dar fim ao processo do parto e, consequentemente, da luz que ela deveria dar àquele menino, que só depois recebe o nome de Moisés, tirado das águas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender aquilo que hoje é difícil, aquilo que hoje é tenso, poderá ser a esperança para o Brasil e para a humanidade. E se não for para toda a nação, poderá ser para uma pessoa. Eu louvo a Deus porque minha mamãe acreditou nisso e Deus a honrou. E hoje eu sou ministro do Evangelho, prego a palavra de Deus, e eu sei que como eu existem milhares e milhares de rapazes, de moças que tomaram essa decisão porque foram orientados pelas suas queridas mamães. Mamãe, obrigado por insistir, por acreditar, por suportar a pressão do mundo, a pressão de Faraó e dizer com graça e com ousadia, estou dando a luz a uma esperança. Que a bênção de Deus seja com todos vocês. Shalom.